Vamos lá então, irmãos. Esse título aí da lição de hoje, meio estranho, né? Não falem mal. Tem aqui. Não falem mal uns dos outros. Até aí não tem nenhuma novidade, né? Agora, não mordam. O que isso significa? Não mordam. Nós vamos aprender aqui. Não provoquem uns aos outros. Nós também vamos aprender aqui o que significa isso. Mas esse não mordam me chamou muita atenção. Vamos lá então, vamos abrir a Bíblia. Primeiro texto, Tiago, capítulo 4, versículo 11. Tiago, capítulo 4, versículo 11. Vai dizer o seguinte: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não é observador da lei, mas juiz. Agora vamos para um outro texto que está em Gálatas. Gálatas 5, versículo 14, 15, depois o versículo 26. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejas mutuamente destruídos. Agora o versículo 26. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Qual que é o nosso objetivo aqui hoje, para que você aprenda, que eu aprenda também? Reconhecer que combater a maledicência e as brigas entre os irmãos são atitudes do cristão. Mas eu estou falando alguma coisa aqui que não existe, velho. É ou não é? Irmão brigar com outro irmão, irmão fofocar com outro irmão sobre a vida de um outro irmão. Essas coisas não existem no meio da igreja, não, velho. Eu acho que essa lição aqui ela está errada. É ou não é? Mas isso aqui é muito comum. Infelizmente, é muito comum dentro das igrejas. Você vai igreja em igreja, você sempre tem um relacionamento que está quebrado de irmão com irmão, porque o outro irmão falou mal do outro irmão. Alguém falou mal de você e você quer sair da igreja e você não procura o irmão para conversar. Tem várias igrejas. Talvez você conheça alguém que saiu daqui porque alguém falou alguma coisa que ela ouviu aí no corredor dela. Aí ela se encheu todinha de razão, porque estão falando dela por aí, ela nem sabe por quê. Aí a solução para ela foi sair da igreja. Nunca é solução, irmãos. Sair de igreja nunca é solução. A solução é o quê? Procura, conversa, alinha, ajeita e vão viver. Bola para frente. É isso que a Bíblia nos mostra. Talvez você tenha falado mal de alguém durante o tempo que você está aqui na igreja e a pessoa nem sabe que você andou falando mal dela. Ou talvez você mesmo foi alvo do falatório aí nos corredores, na Rádio Vida Nova. A gente não sabe. Talvez eu já fui. Obrigado, varão. Talvez eu já fui esse alvo de alguém falando mal do pastor, por aí. Às vezes eu posso ter falado mal de alguém.
E isso pode acontecer até mesmo, né, sem a gente perceber. Sem perceber, nós estamos falando mal de alguém. Mas a gente combater a maledicência e as brigas entre os irmãos. Atitude do cristão. Então não é criar e nem compartilhar fofoca e briga. É combater. Então vamos ver como a gente vai fazer isso. Um dos pecados mais generalizados entre os cristãos é o de falarem de modo negativo uns a respeito dos outros. Positivo, dificilmente a gente vai ver, ou não é? Alguém falando bem. Nossa, o Elbert é um cara assim, excepcional. É mesmo, estou falando bem. Excepcional. Já viu ele trabalhando? Já viu ele cuidando dos meninos dele? Já viu ele fazendo isso? Já viu ele fazendo aquilo? Que homem. Maravilhoso. Falando bem. Geralmente a gente não vê. O Elbert não sabe, só sabe ficar sentado lá atrás quando ele está na escada junto do diaconal, que está vendo aqui a luz queimada aqui, não se move, não faz nada. Geralmente a gente ouve falar de forma negativa da pessoa. O que é isso? Pecado. Isso é um pecado que nós cometemos, porque muitas vezes falamos sem pensar, não nos lembrando do impacto negativo que essas palavras terão sobre a pessoa criticada quando chegarem aos seus ouvidos. Então chegou lá no ouvido da Tenisa que eu falei mal do Elbert. Aliás, chegou no ouvido do Elbert que eu falei mal dele. A Tenisa foi lá e levou a fofoca. Como que ele vai reagir a saber que alguém está falando mal dele? Não sei. Às vezes ele pode reagir, não, isso não está certo. Vou lá conversar. Ou às vezes ele pode reagir, o quê? Estão falando mal de mim? Não, não acredito. Eu não aceito isso. Aqui eu não quero ficar mais. Isso vai gerando uma doença no meio da igreja. Olha só, outras vezes ridicularizamos o irmão fazendo-se errada gozação de alguma excentricidade dele, ou de algum erro que cometeu. Nossa, Gustavo errou lá no violão. Os entendidos de música falam isso, né? Gustavo errou lá no violão, você viu? Não, Gustavo não pode tocar mais na igreja, não. Ele está errando direto, não estuda, não se aperfeiçoa, não faz nada, só quer fazer do jeito que ele quer fazer. Isso está errado. Ou de ridiculariza, né? Fulano é doido. Ou, nossa, a Marisa, ela ri demais, ela ri muito alto. Já viu ela rindo? A gente faz isso. Ridiculariza o irmão por uma certa né, excentricidade dele, certa característica que ele tem, ou algum erro que ele cometeu. Não, o pastor errou lá quando ele disse que nós temos que amar, né, uns aos outros. Não tem que amar ninguém não, está errado. Sai espalhando. Pode ser ainda que passemos adiante a mais recente fofoca sobre alguém, criada naturalmente pelos outros. Tudo isso sem pensar. Você viu o que aconteceu com fulano? Você viu a roupa que fulano estava na igreja? E a gente vai. Porque, por exemplo, olha só como que isso é uma bola de neve. Ó. Eu vim aqui e estou falando com a Roseli. Uma coisa. A Roseli, né, eu falando A com ela. A Roseli vai espalhar a fofoca. Ela não espalha o A que eu falei com ela. Ela espalha o A mais B que ela cria na cabeça dela. Aí a outra pessoa que recebeu da Roseli vai e espalha para outra pessoa A, B, C. E assim vai só aumentando a fofoca. Ela nunca é a mesma que saiu da raiz. Vai só aumentando, só aumentando, só aumentando. A gente vai só passando para frente. E só passando para frente. Sem pensar naquilo que nós estamos fazendo. Às vezes é o nosso até né, natural da gente mesmo fazer isso. Porque a gente não está percebendo que nós estamos fazendo um mal da maledicência. Um cristão que não se conformava de modo algum com essa situação foi Tiago,
o texto que nós lemos. E se você ler hoje o livro de Tiago, 5 capítulos, você pode ver que ele combate muitas coisas, além disso aqui. Presbítero de Jerusalém, que tanto ensinou sobre o uso da língua. O capítulo 3, que nós vamos ler daqui a pouco, fala muito sobre isso. Ele esclarece que se falarmos mal dos nossos irmãos, estaremos incorrendo em grave pecado. Então vamos ver aqui, por quê? Não falem mal uns dos outros. É a primeira coisa que nós temos que aprender. Nós estamos vendo aspectos negativos que a Bíblia traz sobre o cuidado uns com os outros, o tratar aqui uns com os outros. Não falem mal uns dos outros. É o texto que nós lemos. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Então nós temos aqui Tiago 4, tanto o versículo 11, tanto o versículo 12, nós recebemos a ordem, só é uma ordem que a Bíblia nos dá, de parar de julgar uns aos outros. Nós vimos isso sobre o julgamento no domingo passado, com Paulo em Romanos. Agora a gente está vendo aqui com Tiago, a mesma coisa. Vamos abrir o capítulo 3, para a gente ver sobre a língua. Capítulo 3 de Tiago. Vai dizer o seguinte: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Tiago está falando aqui sobre o ensino. Quem ensina tem maior responsabilidade. Logo, quem ensina vai ser mais cobrado pelo Senhor. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. É uma verdade, ninguém é perfeito. Todos nós tropeçamos. Se alguém não tropeça no falar, Tiago está falando no falar, é perfeito varão, é uma pessoa completa, uma pessoa perfeita, capaz de refrear também o corpo, porque se ele refreia a boca, se ele não fala aquilo que não deve, ele não vai tocar naquilo que não deve, ele não vai olhar para aquilo que não deve, ele não vai pensar aquilo que não deve, porque ele é um varão perfeito. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, olha como Tiago trata a língua. Pequeno órgão se gaba de grandes coisas. Como é que nós nos vangloriamos das coisas? É com a língua. A gente fala que a gente faz isso, faz aquilo, e mais isso, mais isso. É com a língua, não é com o corpo, com os olhos. Cadê onde que eu parei? Se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor, falando aqui de adoração, falando aqui de entrega a Deus e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. A mesma boca, a mesma língua que adora é a mesma que fala mal. Meus irmãos, aliás, de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar
água doce. Então nós vemos Tiago falando aqui, né, sobre o uso da língua, de uma maneira geral, o que nós não devemos fazer, sobre a importância da língua, pequeno órgão, que se gaba de grandes coisas. Tiago dá exemplos aqui do cavalo, do navio, né, da selva que pega fogo, tudo com pequenas coisas, né, mas tão indomável, que se alguém consegue dominar a sua própria língua, a Bíblia o chama de varão perfeito, porque se consegue dominar a língua, também consegue dominar todo o corpo. Capítulo 4, Tiago ele vai explicar, né, que o falar mal do irmão é o mesmo que julgá-lo. A mesma coisa que Paulo estava falando lá em Romanos 14, de domingo passado. É a mesma situação, né? Só que aqui, Tiago, ele fala o quê? Ele chama a pessoa de juiz. De juiz. Por quê? Porque ela está no controle de achar que ela pode falar mal das outras pessoas, que ela pode sentenciar alguma coisa negativa sobre a vida de alguma outra pessoa. Então Tiago diz para nós aqui que tanto falar mal do outro como também julgá-lo são transgressões do seguinte princípio básico: somente Deus é o legislador e o juiz do seu povo. Texto lá de Hebreus. Então eu posso julgar alguém? Não posso. Eu posso legislar sobre a vida de alguém, impor alguma coisa sobre a vida de alguém? Também não posso. Quem faz isso é o Senhor, não sou eu, não é você. Tiago, então, nos mostra aqui o risco de declararmos guerra contra os irmãos, usando a língua para falar mal uns dos outros. E é este aqui mesmo, né, a figura que ele usa aqui, de guerra. Quando nós fazemos isso, nós estamos, né, criando uma guerra, uma batalha. Porque, como a gente não sabe como a outra pessoa vai reagir, se ela reagir, tá bom, está falando de mim lá, deixa eu falar. Está errado também. Mas é menos pior do que ela receber uma informação, não, agora fulano vai ver. Aí começa a guerra, e aí vai espalhando. Né? Às vezes, ela vai espalhando, fulano falou mal de mim, não anda com fulano não. Aí vai formando os times, né? Aí vai dividindo a igreja. Quem está do lado de ciclano, senta do lado de cá. Quem está do lado de fulano, senta do lado de cá. Nunca anda junto, sempre separado. Por quê? Porque compraram a guerra de alguém. Compraram a briga de alguém. Falar mal do irmão é dizer palavras a seu respeito que o tornem desacreditado, desonrado, menosprezado ou desprezado quanto ao caráter ou às suas ações. Vamos abrir esse texto de 3 João, que é um capítulo só. Lá no versículo 9 e 10, olha só. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-eis lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas, palavras mentirosas. E, não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Olha a atitude de um irmão, de um crente, que a Bíblia está mostrando aqui. Primeiro, ele não recebe aquilo que foi enviado para a igreja. Diz que são palavras, né, maliciosas, mentirosas, enganadoras. Este irmão está tendo o poder de expulsar alguém da igreja. Nós vemos aqui uma pessoa que não entendeu os princípios da palavra de Deus. Diótrefes, o seu nome. Então, tanto o caráter dele quanto as ações dele estão em desacordo com a palavra de Deus. Logo, ele está o quê? Falando mal
do outro, falando mal, né, aqui sobre quem estava enviando a carta para a igreja, quem estava enviando, né, as palavras para a igreja. O mandamento de não falarmos mal uns dos outros tem pelo menos as seguintes implicações. Quando nós falamos mal uns dos outros, olha só o que é que nós estamos fazendo. Se eu falar mal de alguém, estou afirmando que sou melhor do que ele. Quando eu falo que o Gustavo não está tocando nada, isso quer dizer o quê? Que eu toco melhor do que ele, que eu sei mais do que ele. É prova de que já desobedeci a outro mandamento recíproco, o de não julgar ao irmão. Então a gente vai só quebrando o mandamento da palavra de Deus. Um vai quebrando o outro, vai quebrando o outro. Quem fala mal de outro cristão está desprezando o Pai que criou esse irmão à sua própria semelhança e o redimiu, de acordo com um glorioso propósito. Todos nós aqui temos um propósito de vida. Se eu estou julgando o irmão, se eu estou falando mal do irmão, eu estou indo contra aquilo que Deus criou ele para ser ou fazer. E eu estou indo contra a imagem desse irmão, que é a mesma imagem que eu tenho e que eu sou criado, a imagem e semelhança de Deus. Tiago, capítulo 3, versículo 9, texto que nós lemos, que vai dizer o seguinte: com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Todos nós aqui somos iguais. Todos nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, quando eu pratico isso aqui, que a Bíblia me ordena não praticar, eu estou ferindo a Deus. Porque eu estou ferindo algo que Ele criou. A sua própria imagem, a sua própria semelhança. Então, não é somente um pecado contra o meu irmão, é um pecado contra Deus. Eu estou desonrando tanto o meu irmão, como desonrando ao Senhor que o criou. Ainda que um cristão venha cometer algum erro ou pecado, o seu irmão não deve falar em detrimento dele. Porque não tem autorização para falar dele por aí. Não tem. Então, se algum irmão cometeu algum erro, algum pecado, o que eu tenho que fazer? Procurar o irmão. Olha, irmão, isso. Vamos orar para você poder se ajeitar. Ou está acontecendo alguma coisa com você, que você está agindo dessa forma. Hoje em dia isso está difícil, porque as pessoas, elas não querem receber algum tipo de exortação, ou algum tipo de cuidado, elas não querem, as pessoas não querem. Elas se colocam dentro da sua bolha ali e não aceitam nenhum tipo de ajuda. É a realidade dos dias de hoje. Falar, então, contra uma pessoa nossa, né, fulano está fazendo um pecado assim, já está na boca do povo aí, vamos dizer. Se eu for lá falar com o irmão, olha só, estou sabendo disso, o que está acontecendo? O irmão, ao invés de querer ser cuidado e voltar para os caminhos que ele saiu, a pessoa se ofende. O quê? Quem é você para estar me exortando? Quem é você para estar falando isso de mim? Aí cria um outro ambiente que não é um ambiente saudável para a igreja. As pessoas não estão aceitando hoje serem exortadas, não estão aceitando hoje serem aconselhadas, porque elas estão se achando os donos da razão. Ninguém pode falar nada com ela. Ela quer viver a vida dela do jeito que ela vai viver, e cada um cuida da sua vida. No ambiente da igreja não existe cada um cuida da sua vida. No ambiente de igreja é cada um cuidando um do outro. Se o irmão está lá jogado na lama, nós temos que ir lá no irmão tirar ele da lama. Não é deixar ele lá. Se o irmão está cometendo algum pecado que está envergonhando o nome do nosso Senhor Jesus, nós temos que ir lá nesse irmão e trazer ele de volta. Não é deixar que o irmão viva a sua vida. Mas é assim que nós estamos vivendo hoje.
no mundo tecnológico que nós vivemos, no mundo tão bom que nós vivemos, que quanto mais tecnologia nós temos, mais idiota o homem fica. Essa é a verdade. A sua responsabilidade do irmão, do cristão, é o quê? Ensinar, encorajar, aconselhar o irmão, a fim de que ele seja edificado. Isto não é nada parecido com a atitude de desmontar o irmão pela maledicência. Porque quando nós criamos uma fofoca, espalhamos uma fofoca do irmão com alguém, nós estamos o quê? Desmontando esse irmão, destruindo esse irmão, essa pessoa. Né? Mas nós deveríamos fazer o contrário. Aconselhar, ensinar, encorajar, são coisas que a Bíblia nos orienta a fazer. Existem, olha só, programas de rádio e televisão dedicados à maledicência. Você lembra aí de algum programa aí? Talvez você assista. A minha sogra, depois do almoço, ela senta na televisão, né, e está lá. Eu falo com ela, só quer saber das fofocas, né? Só quer saber das notícias. Tinha aquele bordão como é? Nelson Rubens, né? É Nelson Rubens, eu acho. Eu aumento, mas não invento. Televisão, rádio, internet. Até no meio gospel tem um tal de fuxico gospel, né? Que vai inventando aí, vai falando das coisas aí do mundo gospel. Né? É a cultura que nós estamos vivendo, irmão. Que aceita esse tipo de procedimento. Mas dentro da igreja nós não deveríamos aceitar isso. Dentro da igreja o ambiente deveria ser outro. Esses programas de fofoca, nós deveríamos passar longe deles. As novelas que nos ensinam cada vez mais coisas imorais, nós deveríamos passar longe delas. Os desenhos de Netflix e de outras coisas que ensinam às nossas crianças coisas imorais, nós deveríamos passar longe deles. Mas cada dia nós estamos mais dentro deles. Está acontecendo o contrário. Então, a Bíblia fala um aspecto negativo. O negativo, nós criamos no nosso coração algo positivo. Não faleis mal uns dos outros. O que nós fazemos? Falamos mal uns dos outros. Aí o que a Bíblia diz de positivo, nós criamos negativo. Amais uns aos outros. Nós não amamos. O negativo nós transformamos em positivo, e o positivo nós transformamos em negativos. Infelizmente é desse jeito que nós agimos. Com a palavra de Deus, com a vida cristã, com a igreja e com o irmão. Nós, os cristãos, devemos ter muito cuidado com a nossa maneira de falar. É o que eu falei aqui semana passada. Sabe qual é a pessoa mais perigosa que existe? E que ela não entendeu o Evangelho, ela não recebeu Jesus como Senhor da sua vida, ela não entendeu a palavra de Deus? É aquela que diz o seguinte: eu vou ser sempre a mesma pessoa. Eu falo mesmo, doa quem doer. Se eu tiver que falar a verdade, eu vou falar na cara dela. E não estou nem aí para a forma que ela vai receber. Esse tipo de pessoa não entendeu o Evangelho. Esse tipo de pessoa não entendeu Jesus. Não recebeu Jesus. Porque como assim eu vou ser sempre essa pessoa? Jesus o livrou da morte, Jesus tirou da lama do pecado. É suficiente para levar ela para a eternidade, para o céu, mas não é suficiente para mudar o seu comportamento, para mudar a sua forma de viver. É suficiente para mudar a história do seu casamento, mas não é suficiente para mudar a forma com que ela trata as pessoas. Então, as áreas que eu quero que Jesus transforme na minha vida, eu estou aberto. Agora, a área que eu não quero que ele transforme, ele não vai transformar. Que Jesus é esse? Que Deus é esse? Que não pode nos transformar da água para o vinho. Que não pode nos transformar de uma pessoa, né, que tinha raiva das pessoas, que não amava ninguém, que não cuidava de ninguém, pessoas amorosas e cuidadoras umas das outras. Não é o Jesus que eu conheço, não. Não é o Jesus que a Bíblia nos mostra, não. A nossa vida, cada dia, dia a dia, ela vai sendo santificada.
Se a pessoa pensa assim, sinal que ela não está buscando santificação na sua vida. Isso aí Jesus nunca vai mudar na minha vida não, você sempre assim. Síndrome da Gabriela. Nasci assim, cresci assim, você sempre assim. Não é dessa forma. Não é dessa forma. Cuidado com a nossa maneira de falar, especialmente com relação aos filhos do nosso Pai Celestial. Nós estamos indo para o mesmo lugar. Nós aqui temos o mesmo alvo, o mesmo objetivo de vida. Por que nós vamos estar falando mal uns dos outros? Especialmente com relação aos filhos do nosso Pai Celestial, aos irmãos. A quem está aqui junto contigo. Novamente se trata de um mandamento essencial, a manutenção da saúde do corpo da igreja, porque tendo fofoca, tendo pessoas falando mal umas das outras, esse ambiente aqui não vai ser um ambiente saudável. O ambiente da igreja não vai ser um ambiente de amor e de unidade. Lembra que Efésios nos diz que nós temos que preservar a unidade pelo vínculo da paz? E eu falei que nós não criamos comunhão. Comunhão já existe dentro de uma igreja. Naturalmente. Nós preservamos a comunhão. Nós aumentamos ou diminuímos com a forma que nós estamos vivendo a vida cristã. Mas agora, criar comunhão não é possível. Nosso dever é preservar. Quando eu estou falando mal um do outro, como eu estou fofocando, eu não estou preservando essa unidade que eu deveria preservar. Pelo contrário, eu estou cada dia mais quebrando essa unidade. Daqui a pouco é irmão que não fala com outro irmão, que não fala com outro irmão. É irmão que quando está no louvor, a pessoa que está recebendo o louvor, ela não consegue adorar a Deus, porque ela tem alguma coisa com o irmão, que não consegue receber de alguém alguma coisa, alguma palavra, porque tem algum bloqueio com o irmão. E assim, o ambiente da igreja ele vai sendo cada dia mais quebrado e destruído pela maledicência, o falar mal um do outro. Olha a realidade aqui, ó. Nós somos irmãos, membros da mesma família. E quem é o nosso irmão mais velho? Jesus. Lembre que quando eu estou ofendendo o meu irmão aqui, eu estou ofendendo o meu irmão que está lá. Porque nós somos da mesma família. Nós somos membros da mesma família. Então, ao invés de falar mal, ao invés de fofocar, eu tenho que cuidar. Não é falar mal. Eu tenho que cuidar, tenho que abraçar, eu tenho que amar. Eu tenho que exortar quando este irmão está vivendo de forma errada. E o outro irmão que vai receber a exortação tem que ter a humildade para poder receber a exortação. Reconhecer mesmo que ela está errada, que está vivendo no erro. Ou, se ela não está vivendo nesse erro, aí ela tem que falar com o outro irmão: olha só, meu irmão, o que falaram com você aí não está acontecendo. E se ajeitar. É ajuste, não é desajuste, não é destruição. É assim que nós temos que viver o ambiente da família da fé. Deus nos deu a lei para nos orientar a amar uns aos outros. Nós estávamos falando ontem com os adolescentes, na célula. Jesus nos salvou pela graça, nos salvou pela graça. Isso não quer dizer que nós temos que viver a nossa vida de qualquer forma. Eu vivo pela graça. Ok. Mas nós temos uma lei que nos orienta e que nos guia. Jesus nos salvou pela graça, mas se nós não estivermos debaixo da graça, nós não estamos debaixo da lei, nós não estamos debaixo da palavra. Então nós somos salvos pela graça? Sim, somos salvos pela graça. Mas nós temos uma palavra que nos orienta e que nos dirige sobre a forma que nós devemos viver. Não é viver de qualquer
qualquer forma. Não é viver de qualquer jeito. Porque hoje as pessoas falam que elas são salvas pela graça, então elas podem viver da forma que elas querem viver, fazendo o que elas querem fazer. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. Nós temos uma lei para nos orientar a amar uns aos outros. Tiago 2, versículo 8. Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Fazeis bem. É o que a Bíblia, a lei, aqui a palavra, está nos pedindo. Então, se nós falamos mal, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos quebrando o preceito da lei que devíamos obedecer. Se eu estou falando mal do meu irmão, eu não estou amando o meu irmão. Logo, eu estou desobedecendo a palavra de Deus. É essa a lógica. E se nós falamos mal, nós nos tornamos juízes da lei e não observadoras dela. Tiago diz aqui, se você ama o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Você está observando a lei direitinho. Mas se a gente faz isso, nós não estamos obedecendo, nós não estamos observando a lei. É a mesma coisa, lembra quando Jesus chegou para os fariseus, né, e disse assim, olha só, vocês estão dando o dízimo até da hortelã, até do cominho, mas vocês estão esquecendo de amar, vocês estão esquecendo de ter misericórdia. Não adianta você dar o dízimo e não amar. Naquela época, né, o dízimo não era monetário. O dízimo era com aquilo que as pessoas, né, colhiam. Plantavam, colhiam. E lá e dali elas tiravam o dízimo, a primazia para Deus. A hortelã, cominho que Jesus está falando lá, né, é a coisa mais simples que eles poderiam dar para Deus. Mas eles estão desprezando as coisas mais importantes. A Bíblia nos diz que se nós chegamos aqui para ofertar a Deus com o nosso dízimo e com a nossa oferta, mas nós temos alguma coisa contra algum irmão, o que é que nós temos que fazer? Cheguei aqui, falei mal, eu estou com raiva do Hélio. O Senhor Jesus não vai receber minha oferta. Eu tenho que voltar e me reconciliar com o irmão, para que depois eu venha aqui e entregue a minha adoração a Deus, através do dízimo e da oferta. É o que a Bíblia nos manda, é o que a Bíblia nos orienta. Muitas vezes nós não observamos isso que a Bíblia nos mostra, porque nós estamos sendo mais juízes do que observadores da palavra de Deus. Não falei mal uns dos outros. Segundo mandamento aqui que a Bíblia nos mostra, não mordam e devorem uns aos outros. Engraçado, né? Não mordam e devorem uns aos outros. Será que tem tem a ver com os cristãos lá do primeiro século serem chamados de canibais? Eles eram chamados de canibais porque julgavam eles de estar comendo e bebendo o próprio Jesus na ceia. Não era de forma simbólica, de forma representativa, era de forma literal. Então, por isso que eles eram chamados de canibais. Não é o contexto aqui desta palavra, né? Olha só o que diz lá. Toda lei se resume num só mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Teve uma reunião aqui, a primeira reunião que eu fiz com o Ministério de Louvor, eu mostrei uma imagem. Uma piton e uma naja ali, as duas emboladas, uma com a outra, uma querendo pegar a outra, querendo destruir a outra. Muitas das vezes é a forma com que nós estamos vivendo.
Quem ia ganhar aquela luta, aquela batalha ali? Nenhuma delas. Quem ganha quando nós estamos fazendo isso? Ninguém. O que isso significa? Este mandamento poderia ser traduzido da seguinte maneira: não fiquem fingindo e criticando. Não fiquem agindo como animais, ferindo e prejudicando uns aos outros. Porque na cadeia da natureza ali, animal come animal. É essa figura que Paulo está usando aqui, em Gálatas 14:5. Morder e devorar é o mesmo que expressar hostilidade e má vontade para com o irmão, por meio de ataques sobre o seu caráter, valores, propósitos, crenças ou ações, a fim de estabelecer alguma vantagem ao atacante, a quem está fazendo isso. Lembra que eu falei lá, que quem fala mal um do outro, ele julga ser melhor? É a mesma coisa aqui. E Paulo usa essa figura de linguagem aqui, pitoresca, sugerindo que animais selvagens engajados em uma luta mortal. Se você assiste Discovery Channel lá, você vê bastante isso. Animal com animal ali se entrelaçando até um matar o outro. Até um acabar com a vida do outro. Cria mesmo essa batalha, essa guerra. É como se Paulo nos dissesse: quando vocês tratam desta maneira uns aos outros, estão deixando de agir como seres humanos, e muito menos como cristãos, vocês estão agindo como animais. Não é aqui na civilização que vocês deveriam viver, é na selva. Aí na selva a gente não ia aguentar nada, porque a gente ia ser comido fácil. É isso que Paulo está falando. Por amor a Jesus e ao seu corpo, devemos prestar muita atenção a este mandamento. Porque, assim como falar mal, o morder e devorar um ao outro, destrói a igreja. Quebra o ambiente da igreja. A igreja não fica com um ambiente saudável, é um câncer, que vai cada dia mais acabando com a igreja, cada dia mais acabando com a igreja. Acabando, né? Até que não exista mais igreja. Por que isso acontece? Porque nós não estamos seguindo a palavra de Deus. Nós estamos agindo como animais e não como humanos. Não somente dentro da igreja isso acontece, né? Há outros ambientes também que isso acontece. Ambiente de trabalho, ambiente estudantil, a gente vê isso aí por todo lado. O mandamento que não nos mordamos e nos devoremos uns aos outros traz consigo 4 implicações. A mesma coisa do falar mal uns dos outros. Primeira, os cristãos devem evitar ao máximo as desavenças e as discussões. Logicamente, nós não pensamos da mesma forma. Eu penso diferente do Hélio, que pensa diferente do Nilson, que pensa diferente do Gustavo. Deixa eu te falar uma coisa. Nunca nós vamos pensar igual. Nunca isso vai acontecer. Nós somos pessoas de sentimentos diferentes, de reações diferentes, sangues diferentes. E é isso que constrói a igreja. Já pensou que se todo mundo aqui pensasse igual? Da mesma forma? Mas é isso que constrói a multiforme graça da igreja. Pessoas de diferentes famílias, de diferentes pensamentos, de diferentes criações, que se unem em um bem comum, que é o reino de Deus. Nunca nós vamos pensar igual. Mas o fato de não pensarmos igual, não quer dizer que nós temos que sair por aí criando desavenças e discussões. Eu penso igual fulano. Então eu não vou andar com fulano, não vou participar com fulano. Haverá momentos em que pensamentos e atitudes de alguém tenham de ser avaliados e serão reconhecidos como falhos. Marisa falhou comigo, ou falhou com alguém.
Mas seja qual for a situação, nunca os irmãos deverão rebaixar-se ao nível dos ataques pessoais. A Marisa falhou comigo, mas isso não me dá o direito de sair atacando ela por aí, pela falha que ela teve comigo. Não é isso que a Bíblia nos mostra, não é isso que a palavra de Deus nos diz. Eu tenho que procurar ela. Eu vou procurar ela para me resolver. Marisa, você falhou comigo. Nisso. Não importa qual seja a extensão da falha. Conversa, tem que me ajeitar. Antes, procurem dentro de um ambiente de mútuo amor, sujeitando-se uns aos outros, encontrar uma solução que se harmonize com as Escrituras. A maioria das nossas desavenças, elas não acontecem porque nós estamos vindo contra a palavra de Deus. A maioria das desavenças acontecem por quê? Gosto pessoal. O pastor está pregando de manga comprida, de manga curta. O púlpito da igreja é muito feio. O pastor está fazendo isso, o pastor está fazendo aquilo. A forma com que é feita a cantina lá é ruim. Eles não deveriam fazer isso ou fazer aquilo, eles não deveriam servir a empada da Darlene. Não deveriam. Ou não deveriam pintar a igreja de cinza. Ou pintar a parede de preto. Não é preto, é cinza chumbo. Não, deveria manter assim, assado. Gosto pessoal. Geralmente as discussões, elas só acontecem por gosto pessoal. Elas não acontecem porque fulano está deixando de amar ciclano. Ou seja, está ferindo o mandamento bíblico. Elas não acontecem porque fulano está deixando de congregar. Porque é um mandamento bíblico. Não deixemos de congregar como é costume de alguns. Ela não acontece porque heresia está sendo falada do púlpito. Não, é apenas por gosto pessoal que acontecem as discussões e as brigas dentro da igreja. E muitas vezes isso mostra a religiosidade que há dentro de nós. Só adora a Deus se for dessa e dessa forma. E dessa forma. E mais essa forma. A igreja só é boa se for do meu jeito. Aí tá bom. Aí, olha o que acontece. Tá bom, irmão. Vai ser do seu jeito a partir de hoje. O que acontece? O irmão, ele recua. Opa. Não, pastor, só dei a ideia. Só falei que seria bom. Porque para falar nós somos bons. Para agir que é diferente o negócio. A igreja podia trabalhar com casais, e isso e aquilo, a igreja podia fazer o trabalho com mulher, ou o trabalho com homem, podia fazer isso, podia fazer aquilo. Joga tudo para a liderança. Aí a liderança fala, tá bom, irmão, você quer fazer? Opa, não, eu só dei a ideia mesmo. Se afasta. Porque nós somos bons de falar, nós não somos bons de fazer. É isso que acontece. E isso vai criando o quê? Briga, discussão. Vai destruindo pouquinho a pouquinho os relacionamentos. E vai criando o quê? Um ambiente destruído. Um ambiente onde a unidade não está sendo preservada. Nós não temos o poder de criar e nem de acabar com a comunhão dentro da igreja. Mas nós temos o poder de aumentá-la ou diminuí-la. Isso aí depende de nós. Existe uma natural tendência, especialmente da parte dos inseguros, de querer arrasar aqueles que se opõem ao seu modo de pensar. Eu estou usando verde. O Hélio está usando azul. O Hélio não gosta do verde e eu não gosto do azul. O que nós vamos fazer? Vai ficar ele para lá e eu para cá. Não. Vamos chegar no senso comum. O que é bom? Não é bom o que é bom para nós dois. O que é bom para a igreja.
o que é bom para o reino de Deus, até a gente chegar a um acordo. Mas não, o Hélio não gosta de verde. Logo ele é o quê? Ele é contra mim. Ele está me oprimindo, porque ele não gosta de verde. A mesma coisa eu faço com ele, não gosta de azul. Fica para lá com o seu azul e deixa eu com o meu verde para cá. É assim que nós agimos. Nós não conseguimos chegar a um senso comum. Por quê? Por causa da insegurança. De querer alinhar e de querer chegar a um senso comum. Deus colocou um permanente sinal de fechado ao trânsito diante deste modo de proceder. Lá em Tiago 1,20 diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Nessa guerra do verde e do azul, quem está certo? Ninguém. Nem eu estou certo, nem ele está certo. Mas nós estamos com raiva um do outro. Nunca a justiça vai prevalecer. Muito menos a justiça humana, como a justiça de Deus. Não, o Hélio está errado em usar azul. Deus é minha testemunha. E Deus vai trazer aqui que eu estou certo. Nunca isso vai acontecer. Porque a ira de um homem não produz a justiça de Deus. Segundo princípio, que os cristãos precisam dar-se conta de que se morderem e se devorarem uns aos outros, traz uma séria ameaça à vida da igreja. É o que eu estou falando aqui. Nós vamos diminuir ou aumentar a unidade, a comunhão da igreja, na medida que nós vamos nos mordendo e nos devorando uns aos outros. As mútuas hostilidades podem resultar na mútua destruição espiritual e emocional dos irmãos. É isso que acontece. Daqui a pouco, o irmão para de vir na igreja porque está chateado com o outro irmão. O irmão sai da igreja porque está chateado com o outro irmão. E assim as coisas elas vão se destruindo. Tanto no ambiente da igreja, quanto no emocional, na nossa mente. Se alguém falar mal de você no seu trabalho, você sai vou parar de trabalhar. Isso não acontece. Raríssimas vezes pode acontecer. Mas se alguém fala mal de você na igreja, a primeira reação que você tem é sair do ambiente, sair da igreja. Porque não está me fazendo bem. É isso que Paulo está falando. O trabalho você não sai porque o trabalho te traz o recurso financeiro. Mas da igreja você sai porque você aqui ou não faz diferença nenhuma para a sua vida. É preciso que paremos e pensemos sobre a ordem crescente dos prejuízos. Né? Nós começamos a nos morder, uma mordidinha simples aqui, só para deixar a marca da boca. Esse dia Daniel me mordeu, para tirar meu braço da boca dele, menino, foi difícil. E ficou a marca da boca dele certinha. Né? Depois devorar, não é só morder, já estou pegando mais. Né? Até chegar ao ponto de destruir. É a sequência. Começa com uma fagulhazinha e vai criando um incêndio de proporções gigantescas. Terceiro, morder e devorar é pecar contra a lei do amor, que a Bíblia nos mostra. Tiago, Gálatas, Mateus, Velho Testamento. Isto é totalmente oposto. O amor edifica e presta serviço ao irmão. Isto é totalmente oposto ao abocanhá-lo. Vamos ver se o irmão é bom mesmo. Vou lá destruir a vida dele. Aí começa com a mordidinha, vai só aumentando. Está indo contra o preceito da lei, que é amar uns aos outros. Quarto, o contexto do mandamento oferece a seguinte lição. O cristão que se entrega à prática de morder e devorar está satisfazendo os desejos da carne, porque é isso que a carne quer. A carne quer que você fale mal do irmão mesmo. A carne quer que você estrague o ambiente da igreja.
Você está cada dia mais satisfazendo o desejo da carne, porque você não está andando no Espírito. Porque se você estivesse andando no Espírito, vivendo pelo Espírito, essas coisas não estariam na sua mente, você não estaria fazendo esse tipo de coisa. Falando mal do irmão, mordendo o irmão, devorando o irmão. A atividade de morder e devorar pode ser comparado a algumas das obras da carne mencionadas em Gálatas. Alguém pode abrir lá para nós e citar essas obras aí, fazendo favor? Gálatas 5, 19 e 21. São aí que eu contei aqui com o Elbert lendo, 15 que Paulo cita, mas ele fala no final, e coisas semelhantes a essas. Então quer dizer que tem muito mais. Paulo nos traz aí 15 obras da carne. Quando nós estamos andando, satisfazendo os desejos da nossa carne, nós estamos andando segundo essas obras aí. Maledicência, feitiçaria, ira, bebedice, glutonaria, entre porfias, entre outras coisas. E isso é o que está tomando conta do nosso ser. E isso tomando conta do nosso ser, vai tomar conta da minha mente, vai tomar conta da minha boca e vai destruir o ambiente que eu estou vivendo. Porque eu não estou andando no Espírito. Não estou vivendo pelo Espírito. As que mais contribuem para hostilizar e rebaixar pessoalmente ao irmão, talvez sejam essas. Olha só, ódio é uma forma de morder e devorar um ao outro. Discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja. Porque são coisas que é relacionamento um com o outro. Bebedice é só, estou acabando só comigo. Glutonaria, estou acabando só comigo. Mas agora, essas outras coisas aqui, eu estou acabando tanto comigo como com o outro. Estou acabando com o ambiente, estou acabando com nós dois, um ao outro. Isso por conta do quê? Do egocentrismo. O negocinho que existe dentro do nosso coração, que nos faz cada dia pior. O egocentrismo de tudo isso é pavoroso. Quem morde e devora os irmãos está procurando seus próprios interesses, não do Senhor Jesus ou da igreja. É o próprio, é o dela. Tem que ser do jeito dela, do modo dela, da forma dela. Se não for, não está certo. Religiosidade, o nome disso. Cada vez nós estamos sendo mais religiosos, porque nós estamos agindo não da forma como a Bíblia nos mostra, mas da forma que nós estamos querendo que seja a forma correta. Podemos ver a face de Deus no próximo, e quando amamos o próximo, estamos amando a Deus que nos criou. Quando eu ataco o próximo, eu estou atacando a Deus que me criou. Mas quando eu amo o próximo, eu também estou amando a Deus que me criou. É a mesma coisa. É o relacionamento horizontal e vertical. Se eu não tenho aqui, eu não vou ter aqui. E se eu não tenho aqui, eu não vou ter lá. Calvino diz que Deus resolve provar o nosso amor para com Ele por meio do amor ao nosso irmão. Se eu não amo o meu irmão, é linguagem bíblica isso. Eu não amo a Deus. Mas se eu amo a Deus, eu tenho que amar o meu irmão. Mas se eu digo que amo a Deus e odeio o meu irmão, o que a Bíblia diz que eu sou? Mentiroso. E além de mentiroso, o amor de Deus não está em mim. Olha só. Porque o amor a Deus vai me refletir no amor aos meus irmãos.
Somos livres para amar e servir uns aos outros, e não para devorar e destruir uns aos outros. O que a gente vai preferir? Amar ou devorar? Como é a forma que nós vamos agir? Amando ou devorando? Destruindo ou cuidando? Terceiro mandamento que a Bíblia nos mostra aí hoje: não provoquem uns aos outros. O que isso significa? O versículo 26, lá de Gálatas: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns aos outros. A inveja nós vimos domingo passado. Agora, o que significa esse provocando uns aos outros? Provocar o irmão é o quê? Lançar-lhe de modo irritante um desafio com respeito à sua obra e sua reputação, seu medo pessoal de agir ou suas crenças. Você não é bom o suficiente para fazer isso. Ou está passando por uma situação difícil. Que Deus é esse que deixa você passar por isso? Que faz você passar por essa situação? Eu estou provocando a pessoa. Estou provocando o irmão. O propósito, quando eu faço isso, com qual propósito? Criar uma discussão ou competição que o rebaixe e que, por consequência, pareça levar a situação no desafiador. É diminuir um e aumentar o outro. Ego. Inflar o ego do outro. Há uma importante distinção entre provocar e incentivar. Qual é a diferença de provocar e incentivar? Vocês estão caladinhos hoje. Qual é a diferença? Qual é a diferença, Renata? Provocar e incentivar. Você... Muito bom. Né? Mas é exatamente, né, no sentido de desafiarmos o irmão de maneira irritante para trazer à tona alguma falha que a discussão torne visível. Provocar é proibido ao cristão. Quando eu estou provocando, eu estou desmotivando ele. É isso aí. Ô, Gustavo, você não está tocando nada a bateria, cara. Está só desmotivando. Sim. Mas aí a gente entra aqui no outro aqui, ó. Qualquer um que conhece o Novo Testamento sabe que existe um mandamento de incentivarmos ao amor e às boas obras. Esse tipo de provocação que você está falando aqui é o incentivar o outro. Né? É fazer com que o outro, ao invés de se rebaixar, né, e de se esconder na sua toca, é que ele se motive cada dia mais a ser alguém melhor. Né? Como no caso ali do Gustavo que eu falei. Né? É que ele a cada dia mais busque ser um baterista melhor, ou uma pessoa melhor, uma pessoa que trabalha melhor, que viva melhor, e é o que a Bíblia nos manda. Esse tipo aqui de provocação é uma provocação boa. O que diz lá Hebreus 10, 24? Alguém lê para nós? Quem lê para a gente aí, fazendo um favor? Ninguém? Consideremos uns aos outros. Para o quê? Estimularmos. A provocação aqui, essa provocação é boa. As boas obras. Né? Vamos evangelizar aqui hoje de tarde, porque nós precisamos fazer isso. Eu estou te provocando a você reagir a uma coisa boa, a uma boa obra. Versículo 25 diz o quê? Não deixemos de congregarmos, coisa ruim, como é costume de alguns. Antes,
façamos admoestações. Há uma versão que diz: encorajem mutuamente, incentivem-se mutuamente, tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Então, quando eu vou lá e falo para o irmão: irmão, você não está congregando, você não está fazendo isso, você não está vindo à igreja, você não está adorando a Deus com os irmãos, você não está em comunhão com os irmãos. Eu estou o quê? Buscando incentivar ele a estar cada vez mais em comunhão, congregando aqui uns com os outros. Essa provocação, ela é uma provocação que estimula, não é uma provocação que rebaixa, que desmotiva. Então é uma provocação que estimula, que incentiva. É essa distinção aí. É o estímulo de Hebreus, e a provocação de Gálatas, que são diferentes. Por quê? Como a Darlene falou, a provocação, ela está me estimulando, nem sempre é coisa ruim. É para eu poder me levantar, é para eu poder reagir. Agora a provocação de Gálatas aqui é diferente. A provocação de Gálatas é para rebaixar. É para fazer com que ele se humilhe cada dia mais e que eu seja melhor do que ele, que eu seja maior do que ele. Então são diferentes. São diferentes. Pouquinho a pouquinho. Não. Sim. Olha só como é ruim. Vai para lá com a mamãe, ó. Olha como isso é ruim. Esses dias eu coloquei lá no grupo lá que eu ia ajudar um irmão, um amigo meu, que o carro dele quebrou, eu tinha que ir lá socorrer ele. Aí eu fui lá buscar a mãe dele, que estava chegando de viagem. Ele não conseguiu ir buscar a mãe porque o carro quebrou lá perto do aeroporto. Então eu fui buscar a mãe dele, depois para encontrar com ele. A mãe dele, mulher de pastor, presbiteriano. Olha só como que é a religiosidade. Ela começou a me contar sobre como o marido dela morreu. O homem estava na igreja já há mais de 20 anos. A igreja crescendo, desenvolvendo. A igreja cuidando da comunidade. Tinha várias coisas dentro da igreja que auxiliavam a comunidade. Aí começou a dissensão dentro da igreja. Está errado. Está errado cuidar da comunidade. Está errado trazer a comunidade para dentro da igreja. A forma de adorar a Deus está errada. Tem que ser do jeito antigo. Lá como era na época dos nossos pais. Aí começou, devagarzinho, mordendo. Aí lembra que eu falei que isso prejudica tanto o físico como o emocional? Foi mordendo. E essas coisas começaram a chegar no ouvido do pastor. Que as pessoas estavam falando mal dele. Que estavam mordendo, agindo como animais com ele. Foi agindo, foi só ouvindo, ele foi só ouvindo. Ele nunca reagia. Foi só ouvindo. Chegou no final, as coisas foi se espalhando tanto que a igreja, não foi o conselho, a igreja decidiu mandar o pastor embora. O pastor ficou doente, isso criou um câncer nele, e o homem morreu. Mas o quê? Pouquinho a pouquinho.
foi devorando, mordendo, devorando, até que destruiu por completo. E a igreja não se reergueu. Pelo contrário, a igreja diminuiu. Olha o poder que há nessas coisas. O poder que há quando eu falo mal do outro, quando eu provoco o outro, quando eu mordo, ajo como um animal com o outro. Na prática. E a mulher contando para mim. A mulher dele. Magoada com a igreja, ferida. Por que aconteceu isso com a sua família? Então a igreja, que era um lugar de amor, um lugar de acolhimento, se tornou o quê? Um lugar de destruição. Que destruiu com uma família. E a igreja não conseguiu ser mais a mesma. Então isso é uma provocação desmotivadora, não motivadora. Aquele que deseja enfraquecer a igreja, provoca, não estimula. Mas aquele que estimula, não provoca. Está cooperando com o Senhor Jesus, que diz: edificarei a minha igreja. É o nosso papel. Mas muitas vezes nós escolhemos o papel inverso, de enfraquecer e não de edificar. Considerando o mandamento de não provocarmos uns aos outros, descobrimos no mínimo 4 aplicações. Vamos rápido nisso aqui. Primeira, aquele irmão que se entrega a provocar os outros revela descontentamento para com as dádivas e os dons que Deus lhe deu, e uma falta de apreciação para com a função que o Espírito lhe indicou dentro do corpo. Quando eu falo com o Gustavo que ele está tocando mal bateria, eu não estou estimulando ele a aprender, pelo contrário, eu estou rebaixando ele. O que eu estou fazendo? Eu estou descontente com o dom que Deus deu para ele, e não deu para mim. A atitude certa é que evitemos de nos medir uns pelos outros, vangloriando-nos e nos invejando mutuamente. Se eu sentar na bateria, eu não vou conseguir fazer 10% do que o Gustavo faz. Mas eu estou atacando ele, estou provocando ele, porque ele está fazendo de um jeito que não é do meu agrado. Eu estou provocando ele, desestimulando e não estimulando ele. Uma vez adotada essa atitude, as provocações cessarão, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando eu estimulo, quando eu motivo, eu não crio divisão, eu crio ajuntamento. 2. Quem anda provocando o irmão revela que está dando mais valor à sua própria reputação do que à do Senhor Jesus, o qual exige amor e unidade entre os irmãos, para que o mundo acredite nele. Então, ao invés de eu rebaixar o Gustavo, Gustavo, vem cá, dá aquele abraço. O que você está precisando? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo? Está precisando estudar? Vamos estudar junto? Ou vou arrumar um professor para você? Ou vou fazer isso, ou vou fazer aquilo? Estimulando, não sendo melhor do que ele. Terceiro, o contexto do mandamento de Gálatas 5 traça um nítido contraste entre as obras da carne e os frutos do Espírito. Se eu provoco, estimulando, fruto do Espírito. Se eu provoco, rebaixando, frutos, obras da carne, satisfazendo a carne. Aquele que provoca não está afinado com o Espírito de Deus. O Espírito veio para glorificar a Jesus, ao passo que o provocador procura glorificar-se a si mesmo. Eu sou melhor. Eu posso fazer melhor. Sempre se vangloriando. 4. Os cristãos devem descobrir, desenvolver e empregar aqueles dons que o Espírito Santo lhes distribuiu. A gente quer sempre destruir o dom do outro, mas nunca quer descobrir o dom que nós temos. Se procurarem usurpar as funções
e responsabilidades dos outros, o resultado será confusão, em vez daquela ordem que glorifica a Deus. 1 Coríntios 14, 33, vai dizer o seguinte, ó. Deus não é de confusão, e sim de paz. Não confusão, mas paz. Quando eu não entendo quem eu sou, eu causo confusão e não crio um ambiente de paz. E se irmãos forem levados pelo vexame da provocação a desanimar e desistir dos seus ministérios, o corpo será enfraquecido. Eu contei aqui semana passada da história do rapaz lá que é o melhor baterista aí do meio gospel, que foi tocar no secular. Quando aquele rapaz ele tinha 8 anos de idade, ele estava começando a tocar bateria, o ministro de louvor da igreja dele falou o que com ele? Você não tem dom para tocar bateria. Você nunca vai ser um grande baterista. E começou a diminuir ele. Papel certo, papel correto? Não. Essa provocação aí estava rebaixando o rapaz. Você nunca vai ser um baterista. Você não nasceu para ser baterista. O rapaz, através do seu esforço, foi sendo hoje um ótimo baterista. O melhor que existe aí no meio gospel. Mas se aquele rapaz de 8 anos recebe aquela palavra provocativa, desanimadora, desiste de tocar bateria, quem ia ser enfraquecido? O corpo de Cristo, o reino de Deus. Porque aquele rapaz ia criar uma aversão à bateria e não um amor pela bateria. O orgulho e a inveja são obras da carne e não fruto do Espírito. Esses pecados são, portanto, incompatíveis na vida do salvo, na vida do crente. Não deve existir. Provocar uns aos outros e ter inveja uns dos outros são atitudes de filhos da ambição e não filhos de Deus. E quem é filho da ambição é filho do diabo, não filho de Deus. Vamos lá, caminhando aqui para o fim. Não é difícil enxergarmos o valor do mandamento que proíbe as provocações e irritações aos irmãos. Não é difícil. Nós que criamos a dificuldade. Os cristãos devem cooperar com igual cuidado uns em favor dos outros. Cuidar, amar, proteger, incentivar uns aos outros. E não fazer as coisas que nós vimos hoje. Quem desafia e provoca, prejudica aquele amor e elimina aqueles cuidados que devem existir entre os membros do corpo. Como resultado, o grupo para de funcionar da maneira certa e o corpo da igreja vai sendo cada vez mais enfraquecido. Então não falem mal, não mordam ou devorem, não provoquem uns aos outros. Vamos praticar isso? Vamos procurar fazer o contrário disso? Vai ser o melhor para a nossa vida. Tanto a nossa própria vida como a vida da igreja. Se nós nos atentarmos ao que a Bíblia nos pede. Terminando aqui. Não é para você levantar a mão, mas é para você pensar. Você já foi alvo de fofoca ou maledicência na igreja? Qual foi a sua reação? Até hoje você sente raiva do irmão? Não se relaciona com o irmão por conta disso? Se essa foi a sua reação, é reação contrária à Escritura. Contrária à palavra de Deus. É hora de reconciliar, de se relacionar, de cuidar um do outro. De onde Paulo buscou a expressão morder para o mandamento não mordam uns aos outros. Nós vimos que é da realidade da selva, da natureza.
onde animais se destroem para poder saber quem é o mais forte. E depois eu vou pesquisar o que a Renata falou lá do diabo da Tasmânia, né? Lagarto, né? É o Taz dos desenhos. Né? Em que consiste a provocação proibida pelo mandamento? É a provocação que vai desestimular. É a provocação que vai diminuir a pessoa. Né? Não estimular, não trazer um ponto de inflexão para que ela possa se erguer. É sempre aquela que vai diminuir. E estes são os mandamentos de hoje. Vamos orar para encerrar? Senhor, nós te louvamos, Deus. E a primeira coisa que eu te peço nesta manhã para a tua igreja é força, Pai. É capacitação do teu Espírito para que essas coisas não aconteçam em nosso meio, Pai. Pelo contrário, que o mandamento do amor, ele venha a ser recorrente em nosso meio, Deus. E ele venha a se espalhar, não somente para o nosso meio, mas também para o meio onde nós vivemos fora daqui. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos dê cada dia mais força para sermos observadores da tua palavra e não juízes que condenam as pessoas, que humilham as pessoas, Pai. Que os relacionamentos que por acaso possam estar quebrados aqui neste lugar, Deus, possam ser restaurados. Não é para a glória de homem, mas é para a glória do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, nos ajude, Pai, a cumprir o mandamento de cuidado um com o outro, de amor um com o outro, para que o teu reino, para que a tua igreja ela venha crescer, e a unidade do teu reino, a unidade do teu povo, do teu corpo, ela venha a ser preservada, para a honra e glória do nome do Senhor, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. O Senhor Jesus te abençoe. Nos vemos logo mais às 19 horas com a graça de Deus.